Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Hoje vou conversar com uma pessoa que tem amplo conhecimento na área de psicologia e nós vamos tratar sobre vários temas que têm sido muito falados hoje em dia no Brasil, principalmente sobre o jovem de hoje em dia, né? Por que o jovem pensa tão diferente e age tão diferente das pessoas com mais idade, por exemplo, e por que o jovem de hoje em dia, sobretudo com a influência da internet, tem sido tão diferente em sua personalidade, em seu modo de agir em relação às gerações passadas. É uma curiosidade bastante presente e com certeza não deixaremos passar. Vamos falar também, obviamente, sobre conversão, sobre trajetória na igreja e também, caro espectador, sobre a trajetória acadêmica. Você já deve estar cansado de saber que a universidade pública brasileira é um ambiente muito hostil a quem pensa diferente daquela maioria específica dali. Pessoas que pensam de forma muitas vezes autoritária, totalitária até, e pessoas que são, por exemplo, cristãs, pessoas que são dotadas de algum pensamento mais conservador, muitas vezes são perseguidas e até gravemente. Então, vamos saber hoje em dia da convidada de hoje, que é a psicóloga clínica Clara Barbosa, uma grande liderança cristã, inclusive, sobre essas nuances, sobre exatamente como resistir a tudo isso e dicas, inclusive, para lidar com alguns problemas da psique, que nós vamos saber detalhadamente. Clara, muito obrigado pela sua presença. E fique à vontade para se apresentar ao público. Meu nome é Clara, eu tenho 26 anos. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho principalmente com adolescentes e com jovens mulheres adultas. Eu sou cristã, então eu estou na igreja desde muito novinha. Fui líder de célula por muitos anos, fui supervisora de células por muitos anos também. Então, é isso. Perfeito. E como é uma tradição, Clara, do programa, a gente, antes de tratar de qualquer assunto profissional, qualquer assunto ligado a conhecimento intelectual adquirido durante alguma formação acadêmica, por exemplo, a gente sempre trata primeiro da conversão, né? Como é que a pessoa veio aceitar o Senhor Jesus? E aí eu tenho muita curiosidade em relação a você. Como Jesus entrou na sua vida de forma que ele virou o seu Senhor e Salvador, assumido por você? Certo. Então, quando eu era pequena, assim, cerca de uns 6 anos, mais ou menos, a minha babá, ela se converteu. E quando ela se converteu, ela começou a falar sobre Jesus para mim. Ela me ensinou a orar, a ler a Bíblia. E nessa mesma época também os meus pais começaram a frequentar a igreja. Então, nós começamos a ir nos cultos de domingo, e aquilo começou a ir entrando na minha mente, assim mesmo, fazendo parte do meu cotidiano, né? Eu aprendi a orar, a ler a Bíblia. Então, assim, eu acredito que desde muito cedo eu realmente acreditava muito no Senhor, e tinha orações muito sinceras, e os meus pais... Então, assim, eu fui a criança que cresceu ouvindo a Aline Barros, Diante do Trono, lendo as historinhas da Bíblia, então aquilo sempre fez muito parte da minha vida. E desde cedo... Os princípios cristãos mesmo foram coisas que eu internalizei com muita facilidade. Mas quando eu virei adolescente, eu fui para um acampamento de adolescentes, e lá nesse acampamento eu fui muito constrangida mesmo, e eu tomei aquela decisão de realmente seguir a Jesus de uma maneira mais coerente mesmo, mais consciente realmente da minha decisão e como isso impactava em todas as áreas da minha vida. Então, eu acredito que foi isso, assim, eu conheci Jesus muito cedo, mas essa decisão mesmo de segui-lo de maneira consciente foi na minha adolescência, ali por volta dos 12 anos de idade. Então, desde então, assim, eu vivi na igreja, e é isso. Tem muitas histórias de conversão, inclusive daquelas pessoas que estavam como aquele filho pródigo, né? Comendo a comida dos porcos, estavam no auge do afastamento em relação ao Senhor. E tem histórias, como a sua, de pessoas que, desde o início, foram cultivadas em adorar o Senhor, em conhecer o Senhor. E realmente, Deus é maravilhoso em todas as formas, porque por mais que a pessoa seja conhecedora do Senhor desde a infância, ela ainda precisa extremamente dele, porque o conhecimento em si não salva. Sim. O que salva é o entendimento verdadeiro de que ele é o Senhor, a aceitação disso, e para isso existe até uma necessidade de maturidade, né? Tanto é que na Bíblia, pelo menos, não existe clareza a ponto de dizer que uma criança de menos de 10 anos, por exemplo, foi batizada. Isso é uma cultura, inclusive, da igreja anglicana,
mas é um pouco controverso até porque o que se entende do batismo é exatamente isso, né? A pessoa ter uma maturidade para aí poder tomar essa decisão publicamente e aí trilhar uma trajetória ao lado do Senhor de forma consistente. E no seu caso, eu penso que até mesmo pessoas inesperadas na sua vida foram colocadas pelo Senhor para te dar para servir a você de guia, não é verdade? Sim, com certeza. E acampamento é uma grande bênção, né? Qualquer igreja quase que a gente conhece hoje em dia faz acampamento maravilhoso, é o caso da PIB, é o caso da Farol, é o caso da Cidade Viva, entre tantas outras. É realmente uma oportunidade muito grande, porque no contexto do acampamento é uma época, muitas vezes, de pessoas estarem no carnaval, colocando a sua vida em risco, desagradando ao Senhor. E aí é um chamariz para tirar a atenção do que não se deve por parte do jovem e colocar a atenção naquilo que realmente é devido, que é no Senhor. E aí passa-se a conhecê-lo ou mesmo iniciar uma trajetória ao lado dele, né? Sim. E diante de tudo isso, você se converteu muito cedo, você passou a conhecer cada vez mais o Senhor de forma bastante precoce e você decidiu cursar psicologia na Universidade Federal da Paraíba, né? E aí eu queria saber exatamente em relação a detalhes sobre isso. É conhecido do público que a universidade pública é um lugar hostil, como eu disse no início, ao cristão. E aí, como é que se deu essa interação sua com o público de lá, com os professores? Existiu algum professor que implicou com você, ou vários, talvez? E os estudantes também. Eu creio que várias pessoas já se desviaram da fé dentro da universidade, infelizmente. E não foi o seu caso, graças a Deus. Como é que foi toda essa trajetória acadêmica sua? Tá, então vamos lá. Eu acho que a minha trajetória, ela começa ela começa, assim, antes, assim, eu sempre fui uma garota, assim, que eu gostava muito de conversar, de me comunicar. E vivendo na igreja, é engraçado, porque eu costumo dizer que a igreja ela é como se fosse uma escola também, sabe? Porque lá a gente aprende muito sobre os nossos dons e sobre os nossos talentos. Então, quantas vezes alguém que nunca participou de nenhum evento na vida vai participar de um evento da igreja, fica lá na área da decoração e depois disso essa pessoa começa a trabalhar com isso e se identifica com essa área, ou quando começa a trabalhar nas mídias da igreja e gosta muito e se identifica e leva isso para a área profissional também. E no meu caso aconteceu de maneira bem semelhante. Eu me tornei líder de um grupo pequeno de adolescentes na igreja, quando eu estava ali perto de decidir o que eu ia fazer no meu curso. E eu sempre achei que eu ia cursar um curso específico, porque eu sempre achei que... Porque assim, quando você é adolescente, pelo menos no meu contexto, era como se só existissem dois cursos possíveis. Ou você faria medicina ou você faria direito. Então, não tinha nenhuma outra possibilidade no mundo. Então, na minha cabeça, eu tinha que escolher entre um desses dois. E se eu nunca faria medicina, então eu tinha muito certo de que eu ia fazer direito e era isso na minha vida. Mas quando eu comecei a servir na igreja como líder de célula, aquilo tocou muito meu coração, sabe? Trabalhar com adolescentes mexeu muito comigo. E o quanto estar ali semanalmente acompanhando aquelas adolescentes realmente me transformou. E me tornou muito mais sensível para elas como pessoas. Então, o que eu percebia como líder era que muitas vezes as minhas lideradas, elas não chegavam em mim com dúvidas bíblicas. Assim, acontecia, mas elas falavam muito sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre etapas de vida que elas estavam vivendo, e isso começou a realmente fazer muito sentido para mim. E eu comecei a pensar que eu gostaria de transformar, de ter como profissão uma vivência que eu gostasse muito, como acompanhar pessoas em diferentes fases da sua vida, sabe? E a psicologia surgiu pra mim como... Assim, depois desse toque que eu tive com os adolescentes. Então, eu comecei a cursar psicologia e eu realmente percebi, assim, direito não tinha muito a ver comigo, então eu realmente vou pra psicologia. E assim, a minha trajetória na UFPB, ela não é uma trajetória marcada, assim, por muitos momentos de hostilidade, não. Assim, eu acho que quando eu coloco numa balança, eu vejo que foi um tempo muito precioso pra mim também, sabe? Então, teve momentos que foram desagradáveis, e eu vou contar aqui, mas eu acho que foi um momento também da minha vida que eu abri muito os meus olhos pra vivências que eram totalmente diferentes das minhas, sabe? E pra dores totalmente diferentes das minhas, pra pessoas totalmente diferentes de mim. Então, de certa forma, foi bom pra mim viver isso também, sabe? Mas em relação às pessoas em si,
aos professores, assim, eu acredito que em todo lugar que você vai, em todo curso que você decidir fazer, você tem que ser uma pessoa que vai reter aquilo que faz sentido para você. E, claro, você vai estudar assuntos, você vai estudar pensadores e coisas e pessoas, e, enfim, que vão ser discrepantes com aquilo que você acredita, mas você também... Mas cabe a você também ter o discernimento daquilo que você vai levar, que você não vai, mas eu acho que é importante você ler sobre tudo, você expandir sua mente mesmo, e não ler só apenas aquilo que corrobora com aquilo que você acredita, né? Então, enfim, eu acho que eu me esforcei para ser uma boa aluna, assim, e realmente fazer tudo o que era proposto pelos professores. Mas é claro que na faculdade você vai ter professores incríveis que vão mudar a sua vida, vão ampliar a sua visão de mundo, mas você também vai ter professores que não são tão éticos e que não são cristãos e que vão falar coisas da Bíblia que não correspondem à verdade. Então, você como cristão tem que saber disso. Então, por exemplo, aconteceu muito de... estar na aula e os professores citarem alguns versículos bíblicos totalmente fora do contexto, ou falarem sobre a vida cristã de uma maneira corrompida mesmo, assim, sobre casamentos, coisas que eles não acreditam, e então falar sobre o modo como o cristão se relaciona, como é o casamento de um cristão. Então, se falavam coisas assim que não eram verdades. Eu lembro de uma professora minha também, assim, logo no começo do curso, que ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim, que ela disse que quando ela atendia pacientes que eram cristãos e algum paciente comentava, assim, tipo, Deus falou comigo, ou eu senti de Deus que eu não deveria fazer tal coisa, ela falava que já começava a considerar aquele paciente como essas falas como se fossem sintomas de esquizofrenia, entendeu? E que era pra gente ficar atento a isso, porque, tipo, Deus vai falar com você, menina, pelo amor de Deus, né? Então, eu ficava, gente, mas não é assim, sabe? E claro, tem professores que não são cristãos e eles levam em consideração a fé das pessoas, mas tem professores que não, e tem profissionais que não levam em consideração. Então, eu ouvi alguns desses comentários, assim. Mas foi engraçado. É engraçado você comentar, né, que porque exige, de fato, pela nossa comunidade, às vezes pelos nossos pais, a nossa família, essa preocupação de quando você é jovem, você entra numa faculdade pública, tipo, o que vai acontecer com esse jovem? Ele vai mudar a sua mente totalmente, ele vai se desviar da sua fé, dos seus princípios, e vai ser um absurdo. E, na verdade, não é isso. Eu acredito que depende muito do jovem, depende muito também do contexto em que ele está inserido, do quanto apoio ele tem, assim, na sua igreja, nos seus amigos. Então, por exemplo, eu me aproximei na faculdade de uma amiga minha que também era cristã. Nós nos conhecemos na faculdade. E eu lembro que foi engraçado, assim, que nos primeiros meses ela comentou pra gente fazer uma célula lá na igreja, na faculdade. E eu fiquei tipo, ai, que vergonha, mas vamos sim. E eu tipo, vou fazer, né? Eu sou líder de uma célula na igreja, eu tenho que me posicionar aqui, de certa forma, também na faculdade. E eu lembro que, assim, quando ela deu essa ideia, ela deu uma data. Ela fez, a gente vai começar, nosso primeiro encontro vai ser tal dia, era uma sexta-feira. E eu lembro que quando ela falou, eu já comecei a orar. Deus, envia alguém que sabe falar. Tipo, levanta cristãos relevantes para liderarem isso. E que sejam pessoas que saibam falar bem, que tenham autoridade, que sejam realmente pessoas muito inteligentes. E aí foi passando os dias e Deus não tava levantando ninguém, né? E eu tava tipo, Deus, e cadê? Quem é que vai? E aí foi quando eu percebi, né, que seria a gente mesmo. Que Deus tinha levantado a gente. E aí eu fiquei, ai, meu Deus. Mas foi uma experiência muito legal. A gente tinha essa célula lá. E acabou não durando muito tempo presencialmente, porque teve a pandemia. Mas a gente fez online também. E eu lembro que foi muito bom. Assim, eu lembro de reuniões que nós tivemos que foram muito impactantes pra mim, assim. E eu lembro, assim, que o Senhor também trabalhou muito no meu coração, assim, porque embora eu não seja uma pessoa tímida, assim, por natureza, mas eu me senti um pouco encabulada ali, assim, meio... Deus, escolhe outra pessoa melhor, que sabe falar melhor que eu. E então, mas foi muito bom. E, assim, na faculdade também eu conheci pessoas incríveis, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que fazer o lugar que a gente está, sabe? Tipo, o lugar que nós estamos também é totalmente impactado pela forma como nós lidamos com esse lugar, sabe? Então, assim, eu tenho amigos que não são cristãos e que eram extremamente incríveis e que a gente teve conversas muito legais e que realmente impactaram a minha jornada na faculdade.
E também teve pessoas ali que eu sei que se distanciaram de mim e não se aproximavam de mim por ser cristã, né? Então, eu lembro, assim, que no começo, assim, do curso, eu me dei bem, assim, com todo mundo, mas logo após descobrirem que eu era crente, assim, eu ouvi alguns comentários, tipo, nossa, ela era tão legal, tipo... Pena que ela Agora é é mais crente. legal ainda. Pena que ela é crente. Que coisa. Mas é assim, eu acho que nós precisamos ser pessoas, assim, que são coerentes com aquilo que acredita, sabe? E realmente dá pra você ser cristão na faculdade pública, dá pra você ser cristão na faculdade particular, dá pra você ser cristão onde você estiver, sabe? E eu acredito, assim, que nós precisamos ser aquelas pessoas que não só levam as boas novas, mas também colocam em ação aquilo que elas acreditam, né? Então, eu me esforçava muito pra ser uma ótima aluna mesmo. Eu lembro de uma vez fazer um comentário, assim, que eu estava um pouco preocupada com um relatório que eu tinha que fazer. E um amigo meu falou assim, e eu falei, tipo, e era em dupla. E o meu grupinho, assim, de amigos, a maioria deles já tinha feito algum outro curso, então eles já sabiam mais ou menos lidar com alguns relatórios que no começo do semestre, no começo da faculdade, você não sabe fazer nada, né? Eu não sabia fazer um slide. E aí eu tava tipo, gente, mas todos vocês já fizeram ali alguma coisa, eu não sei de nada, eu tô em desespero. E aí eles fizeram assim, mas tu não tem Jesus? Tu tem Deus, com certeza tu vai tirar nota boa. E eu fiquei tipo, sim, é verdade. Tipo, nossa, eu preciso ser muito excelente aqui. Então, ser cristã também me incentivou a ser essa pessoa, sabe? Tipo, mais gentil, me esforçar para ser alguém mais comunicativa e mais atenta, sensível realmente às necessidades dos meus colegas em sala de aula, sabe? Então, eu me esforçava para não ser só aquela pessoa que chega, vai embora e não fala com ninguém, sabe? Tipo, eu não queria ser essa pessoa. Então, eu acho que isso, assim, e eu vi também que muitas pessoas se aproximaram de mim para tirar algumas dúvidas mesmo sobre contextos cristãos e sobre algumas coisas da Bíblia mesmo. Então, eu tive várias conversas legais ao longo da minha graduação, sabe? Então, foi muito bom para mim. Esse contexto de pessoas ao redor, que você até falou, não teve tanta hostilidade, mas, no geral, parece-me que é um consenso que há um contexto que não é agradável, não é convidativo ao cristão, digamos assim. E nisso tudo, o cristão acaba se exercitando nas virtudes que Deus espera que nós tenhamos, não é verdade? Sim. Sobretudo o amor ao próximo. Amar amigos, familiares e amar quem te faz bem é muito fácil. Agora, amar aquela pessoa que te deseja o mal, aquela pessoa que te hostiliza quase que diariamente, é muito difícil. Sim. E também incentiva, você mesma disse, eu preciso ser excelente. Por quê? Disseram que eu tenho Jesus. E pressupõe-se que eu devo honrá-lo através da minha nota, por exemplo. E também que ele vai estar comigo quando eu estiver com problemas. Então ele vai me ajudar. Ou seja, incentiva você a ser excelente. Incentiva você, inclusive, a ter excelência na palavra de Deus. Porque vai servir como uma pessoa que tira dúvidas sobre o assunto, já que é a única do ambiente. Ou pelo menos a única que aceitou se expor, não é verdade? E existem muitas discussões sobre isso, né? Os colegas muitas vezes não só perguntam, mas tentam contestar. E aí a pessoa vai atrás de apologética também. Não sei se foi o seu caso. No meu, quando no ensino médio eu enfrentei alguns problemas em relação a isso, eu tive que ir atrás disso, porque muitos professores não só ficavam tirando onda, como é o caso de alguns que você citou, né, sobre casamento, sobre versículos fora de contexto, mas também eles queriam contestar até mesmo, Clara, a existência de Deus, por vieses científicos ou lógicos. E aí, se a gente chega só com conhecimento bíblico, obviamente é uma bênção, mas não é o suficiente para rebater a linguagem que ele está usando. Então, as pessoas, muitas vezes desprovidas de qualquer fé bem elaborada, apegam-se apenas ao materialismo, ao que é empiricamente comprovado, ao que é inteligível, né? Ao que é logicamente concluível, e assim a pessoa precisa de um argumento, muitas vezes, de uma evidência, e tem, né? Tem várias referências aí sobre o assunto, mas você, Clara, chegou a entrar em alguns embates, ou você ficava mais na sua? Você é do tipo que ouvia essas coisas, esses impropérios de alguns professores, por exemplo, e ficava na sua só pensando, olha, ele está falando besteira, porque na verdade é assim, assim, assado. Ou você realmente, quando o professor dava margem, você tentava argumentar, tentava rebater ele na aula,
obviamente tendo esse espaço. Como é que funcionava essa dinâmica? Então, eu não era uma pessoa muito de embates, não, assim, eu confesso. Eu não... eu sentia também que não existia muito, na verdade, um espaço para você falar. Era mais como se fosse, tipo, vou ali dizer uma verdade absoluta e meio que, tipo, ninguém contestava. Não, nem sempre eu me... eu enfrentava os professores, assim, não era algo muito que eu fazia. Mas eu lembro que aconteceu um caso, assim, que um professor perguntou algum livro que tinha impactado a nossa vida, que se de alguma forma a gente... tipo assim, gente, algum livro que já mudou a sua vida, que lhe impactou de alguma forma. E aí ele falou comigo, ele perguntou qual livro que tinha me impactado. Eu falei que o livro que mais tinha impactado minha vida tinha sido a Bíblia. E aí ele falou, então a gente tem uma cristã aqui na sala, e eu tipo... e aí ele disse assim, mas é muito importante você entender que não dá para ser um bom psicólogo se você for um cristão, porque você vai ler, como foi assim que ele falou assim, tipo, que você precisa deixar de viver isso, porque para você ser um bom psicólogo, você tem que desapegar de quem você é, e você vai ler muitas coisas ao longo do curso, você vai ver muitas coisas e você talvez repense ali aquilo que você acredita, e seria muito bom também que você, de fato, repensasse, né, essa decisão aí da sua vida. E eu fiquei assim, tipo, eu não concordo, sabe? Eu acho que como pessoas, nós temos direitos a termos a nossa religião, nós temos direito a ter o partido político que a gente apoia, nós temos direito a ter as nossas crenças, os nossos valores, e isso não diz respeito a ninguém, sabe? E como psicóloga, eu não vou impor o meu valor para o meu paciente, sabe? Não é como se... Às vezes as pessoas pensam, né? Só porque a pessoa é cristã que na sessão de terapia, o psicólogo vai abrir a Bíblia ali e vai tentar converter o seu paciente que não é crente, ou vai orar. E não é isso, sabe? Não é isso que acontece. Quando eu estou diante do meu paciente, aquele momento não é sobre mim. Então, aquele momento não é sobre aquilo que eu acredito, não é sobre o cristianismo que mudou a minha vida necessariamente, né? Aquilo é sobre a outra pessoa. Então, eu não vou evangelizar o meu paciente, sabe? Esse não é o meu papel, essa não é a minha profissão. Eu não sou uma pastora ali dentro da minha sala. Dentro da minha sala, eu sou uma psicóloga. Então, eu não vou impor aquilo que eu acredito. Assim como eu não vou falar sobre política na minha sessão, sabe? Assim como eu não vou falar sobre, enfim, assuntos polêmicos na minha sessão. Eu não vou trazer isso, porque não é sobre mim, são as demandas do meu paciente. Então, eu acredito sim que nós, como psicólogos, nós podemos ter as nossas opiniões, nós temos que ter os nossos valores, os nossos princípios, mas entendendo que durante a sessão não é isso que cabe, né? Mas também entendendo que, assim, quando alguém vai procurar um psicólogo para fazer terapia, 99% dos casos, você entra no perfil do Instagram daquela pessoa que você pensou em fazer terapia com ela. E você vai ver o que essa pessoa é, minimamente. Então, tem pessoas que falam... Então, por exemplo, tem pessoas que procuram um psicólogo que seja cristão. Tem pessoas que procuram um psicólogo que não é cristão. Tem pessoas que procuram um psicólogo que é um homem. Ou pessoas que procuram um psicólogo que é uma mãe, então ela tem que ser casada e ela tem que ter filhos. Ou pessoas que querem um psicólogo que seja um recém-formado, porque pensa que ele vai ser mais sensível, mais disponível. Ou não, eu quero um psicólogo mais experiente. Então, quando você vê o perfil do psicólogo, você vai se identificar com ele ou não. Entendeu? Então, o fato de eu ser cristã, mesmo que eu não exerça uma psicologia cristã na minha clínica, mas o fato de eu ser cristã no meu eu como pessoa, pode fazer com que pacientes se identifiquem ou não se identifiquem comigo. Então, tem pacientes que vão me procurar justamente por isso, e tem pacientes que não vão me procurar justamente por isso, e está tudo bem também, sabe? Então, assim, mas novamente, reitero, tipo, não é papel do psicólogo impor a sua crença para ninguém no processo da psicoterapia, sabe? Então, não é isso que acontece. Quando eu estou diante do meu paciente, eu não sou, Clara, a líder de célula ou a líder na igreja. Assim, eu não sou pastora, eu sou psicóloga. Então, eu vou atuar dentro da minha abordagem com as técnicas baseadas em evidência. Não são técnicas cristãs, não são... Enfim, não é isso. São técnicas baseadas na minha abordagem, sabe? Entender que nós temos que ser extremamente profissionais e que cada psicólogo vai ter as suas crenças, os seus valores e o seu eu no seu lado humano, mas como psicólogo nós precisamos, de fato,
entender que o nosso lugar não é impor nada para nenhum paciente. Então, não tem problema você ser uma cristã. Não tem problema você, sei lá, ser de uma matriz africana, você como pessoa, você pode ser o que você quiser, entendeu? Mas quando você está na sua sala atendendo seus pacientes, você precisa agir de maneira profissional. E como uma cristã, eu não posso impor os meus valores, mas eu também não posso, como uma não cristã, de alguma forma tentar libertar o meu paciente daquelas crenças que eu acho que são opressoras, ou que eu acho que não são legais, ou que eu acho que não são boas, ou recomendar para o meu paciente que ele viva coisas que estão totalmente discrepantes com aquilo que ele acredita, porque isso é totalmente contra o código de ética, né? Então, nós não podemos recomendar para alguém viver algo que ela não acredita, sabe? Então, enfim, e acontece muito disso, né? Tipo, você não... É porque os seres humanos são complexos, né? Então, assim, nós temos desejos que muitas vezes não são coerentes, não correspondem com aquilo que a gente acredita necessariamente. E nós trazemos isso para a terapia, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas... O importante é tomar iniciativa, o paciente tomar iniciativa de querer que o psicólogo ajude ele a mudar. Exato. Mas aí, por exemplo, nós vivemos coisas que às vezes vão de encontro com aquilo que nós acreditamos, e isso faz parte da vivência humana. Mas, por exemplo, quando o psicólogo não é cristão, ele pode te recomendar, por exemplo, mas então sai da igreja se é algo que está te ferindo, sabe? Se você se sente mal ali, por que você continua indo para esse lugar? Se você está sofrendo porque você não consegue... porque está sendo difícil esperar com seu namorado, então faz, entendeu? Tipo, tenta uma vez. Não que necessariamente a pessoa vai dizer isso, mas é como se ela encoraja você a, tipo, não se manter naquele seu mal-estar, sabe? E acaba que muitas vezes isso pode ir de encontro com aquilo que nós acreditamos. Então, não é coerente com o psicólogo, seja ele cristão ou não, recomendar algo a um paciente que vá de encontro com a fé dele, né? Pois é, Clara. E você tocou numa coisa que foi exatamente de encontro ao que eu disse na introdução, sobre o pensamento de algumas pessoas que estão na universidade, professores muitas vezes, que é autoritário. Ou seja, ele considera tolerância permitir tudo aquilo com o qual ele concorda. Mas quando surge uma discordância, principalmente quando ele é frontal, como é o caso do cristianismo em relação à ideologia predominante deles, aí não pode. Aí é um absurdo. Se você for cristã e psicóloga, vai interferir negativamente no atendimento, vai causar problemas, vai ser desagradável, vai ser antiprofissional. Então, parece que existe uma ideia proibida porque eles elegeram isso como verdade e simplesmente calem a sua boca, ou seja, não tem oportunidade de existir. Na imprensa, por exemplo, é algo parecido. Jornalistas muitas vezes querem suprimir e até considerar como não profissionais, pessoas que são colegas, mas que têm uma ideia diferente da deles, principalmente em relação a eleições e política. Nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente, porque lá os veículos de comunicação assumem de forma pública qual é o seu lado. Eu apoio um candidato A, um partido B, tenho um posicionamento com a ideologia tal. E aí o leitor, ou mesmo o telespectador até ouvinte, ele já sabe exatamente com quem ele está tratando. Qual é o viés daquela opinião, qual é o viés daquele noticiário. E no Brasil tem a cultura da falsa imparcialidade. Os jornais são todos imparciais, isentos, eles vão trazer os fatos como eles são, sem nenhum viés. Isso é impossível. Todo ser humano tem lado. Por mais que ele tente esconder, em algum momento vai aflorar. Isso ocorre em qualquer outra profissão de atendimento ao público, principalmente psicólogo. Como você mesma disse, existem vários tipos, várias religiões, e o psicólogo tem direito de ter e até mesmo de expô-la, se assim for o desejo do paciente que está sendo atendido. Então, se ele quer, por exemplo, colocar para o psicólogo uma situação em que ele precisa resistir a uma tentação, e o psicólogo, como você mesma citou, acaba dizendo, por que você não cede? Porque você vai se sentir melhor se você ceder, já que você está querendo fazer e tal. Isso até entra em confronto com a lógica que foi descoberta com aquele teste do marshmallow. Não sei se você já ouviu falar, dos anos 60 nos Estados Unidos, que as crianças foram colocadas diante de um marshmallow, que é um alimento, um lanche lá cultural dos Estados Unidos, e aí se você esperar alguns minutos, você vai ser recompensado com mais um. E aí as crianças que comiam rápido, sem
ter a capacidade ou a decisão de esperar a recompensa tinham maiores tendências a cometer delitos, a ir mal na escola, nas notas, foram acompanhadas depois e percebeu-se isso. Ou seja, quando o psicólogo acaba incentivando o paciente a ceder a tentações, é como se ele estivesse desarmando-o para enfrentar a vida. Porque forte é a pessoa que se forja resistindo às tentações, procurando abrir mão do presente em prol do futuro. É a chamada preferência temporal. Ou seja, a pessoa precisa aprender que coisas como, eu preciso me dedicar na academia para não ficar com o físico debilitado. E isso vai me custar algumas horas de esforço, às vezes até de dor muscular. Eu preciso gastar horas estudando para ir bem numa prova, para passar num concurso, ou mesmo para atender melhor meus pacientes. Eu vou gastar horas, muitas vezes, lendo coisas que não me interessam, que não me dão prazer de ler. Mas é preciso. Ou seja, se eu quiser fazer só o que eu gosto, não vai dar certo. Vai ser uma pessoa fracassada, não vai gerar bons frutos. E, para finalizar essa lógica, existe até um famoso bruxo chamado Ashley Crowley, de alguns séculos atrás, que ele escreveu algumas coisas sobre satanismo, e uma delas faz o que tu queres porque é tudo da lei. Ou seja, se te faz feliz, vai em frente. É o lema popular de hoje em dia, que no passado foi claramente colocado como praticamente um mandamento satânico. Então, para você ver, o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia. Eles absorveram um princípio do inimigo de forma clara. Então, é preciso ficar muito alerta em relação a isso. Tenho certeza que psicólogos cristãos em geral são mais capacitados para lidar com esses problemas porque eles têm a visão espiritual mais apurada do que quem não é. Obviamente, essa é a minha opinião como cristão evangélico. Indo para o próximo assunto, Clara, eu tenho certeza que a sua trajetória foi recheada de momentos muito edificantes, inclusive até desgastantes. Você falou que chegou a fundar uma célula dentro da universidade, não é isso? Eu queria saber como é que foi esse desenvolvimento dessa célula. Você teve a ajuda de outras pessoas que eram cristãs, embora que fossem minoria? Como é que foi essa interação com alguém que pensasse parecido com você? Então, como eu disse, né, eu fiz amizade com uma colega de sala, que inclusive é uma das minhas grandes, melhores amigas, e ela sugeriu que a gente fizesse essa célula lá na faculdade. E nós, realmente, eu acho que a gente chegou a ter 1 ou 2 encontros e teve a pandemia. E nós tínhamos poucas pessoas ali, mas a gente convidava as pessoas da nossa sala e tudo mais. E eram outras pessoas cristãs que organizavam também. Então, tinha uma pessoa que levava o louvor, e cada um tinha uma funçãozinha ali. Mas a gente acabou depois indo pro online mesmo. E eu confesso que eu hesitei um pouco, porque no começo, eu acho assim, no começo da pandemia, tava todo mundo tão desgastado, assim, tava todo mundo tão preocupado. E eu estava nesse cenário, assim, de estar muito preocupada. Os meus pais eram um grupo de risco e tudo mais. Então, eu estava sempre muito angustiada. E eu já liderava realmente, como eu tinha dito, né? Uma célula na minha igreja e tal. Enfim, acabava tendo essas demandas. E a gente continuou tendo aula online e tal. Mas aí, quando a gente decidiu realmente, não, vamos sim. A gente começou indo para uma célula que já acontecia online. E aí a gente fez, vamos se unir, né? Porque a gente não tava... Enfim, a gente tinha algumas pessoas que iam, então a gente decidiu se unir a um grupo que já tinha. Mas antes da gente se unir, a gente fez um processo de capacitação também. Eu lembro que nós estudamos algumas coisas juntos, tipo, todos nós, os jovens que tínhamos participado de maneira a colocar em prática isso antes da pandemia. Então, a gente estudou, a gente chamou alguns pastores também para nos ensinar e nos capacitar naquele processo. E aí, a gente se uniu a essa célula que já estava acontecendo. E aí, logo depois de um tempo, a gente acabou assumindo ali também a liderança daquela célula. Mas foi isso, assim, foi um processo muito legal. Então, várias pessoas chegaram e fizeram parte enfim, e depois falaram sobre como aquilo impactou a vida delas. Então, eu tenho contato até hoje com algumas pessoas que eu conheci nesses encontros e foi muito legal, sabe? E após retornar presencialmente também, estava tendo uma... Aí, assim, eu não conseguia mais. Quando eu voltei,
realizar nenhuma célula lá, porque eu comecei a trabalhar também. Eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, já na área da psicologia. Então, logo após as aulas, eu já ia direto para o trabalho. Então, eu não conseguia, mas eu lembro que tinha uma célula lá que começou a crescer e eu comecei a encaminhar as pessoas que estavam no online com a gente para irem para aquela célula, e eu ia de vez em quando também. E foi muito bom, assim. Eu conheci muitos cristãos muito relevantes na faculdade, sabe? E foi um tempo muito bom. E foi isso, assim, acho Como é que é o nome dessa célula? Ela ainda existe ou não? Eu acho que existe a célula âncora. Ah, já ouvi falar. Eu tenho... Acho que todo mundo já passou por ela, todos os cristãos. Eu não passei, infelizmente. Mas eu estudei lá em outra época. Foi em 2015 até 2019. Não sei se ainda existia. Foi fundada na pandemia, você disse? Não, eu acho que já existia antes, mas eu só encontrei depois da pandemia. Pronto. Mas eu tenho um projeto de fazer algumas reportagens sobre células, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma célula da UFPB chamada Doulos, que tem muitos membros que são da residência universitária, ou seja, vêm aqui só para estudar e moram lá. E aí eles me falaram sobre a âncora e tal. Eu penso em ir lá em breve, inclusive, se possível, para fazer uma reportagem sobre eles, porque eu acho importante divulgar essas iniciativas e saber como é que elas impactaram cada um, né? Legal. Eu não sei como tá hoje, né? Porque eu saí da faculdade já faz um tempo, mas eu adorava. Era um encontro muito divertido. No meio de 2025. Mas eu já não tava conseguindo ir em 2025 por causa das demandas de TCC, de trabalho. Eu quase não ia mais pra faculdade também, porque no último período você é basicamente TCC. Só o TCC em casa. Então, eu acho que eu deixei de ir em 2024, eu acho. Mas, assim, muito legal. Sempre recomendo. Perfeito. Eu queria saber sobre o jovem de hoje em dia. Você falou também em off que costuma atender pessoas jovens adultos, adolescentes. E é sabido, Clara, que hoje em dia o jovem tem alguns problemas que as gerações passadas não tinham por causa da internet, principalmente. Porque surgiram o advento de redes sociais, a questão da dopamina fácil, o vício nisso. E as pessoas muitas vezes ficam dispersas, não conseguem manter uma conversa olhando no olho, porque aí já vai para o celular. Aí divide a atenção, não consegue ter foco. Hoje em dia, na Copa do Mundo, você vai assistir um jogo com um adolescente ou com um jovem de 20 anos, mais ou menos, ele não consegue ficar olhando para o jogo toda hora, ele fica recorrendo ao celular a cada 10 minutos, porque ele não foi acostumado a uma atividade duradoura, a ter um foco numa atividade duradoura, um pouco mais longa. E você vê que tem até pesquisa mostrando que o jovem está demorando mais a amadurecer, fazer coisas que são típicas de adulto. Faz-se hoje em dia mais tarde. Por exemplo, sair de casa sem autorização dos pais. Ganhar dinheiro com o próprio trabalho. Ter o primeiro emprego. Consumir certas coisas que são próprias de adulto também, demora mais. E tudo isso é um indicativo de maturidade tardia. Por outro lado, existem algumas coisas que podem ser consideradas virtudes. Por exemplo, no contexto político, os jovens têm sido mais conservadores, segundo pesquisas da própria Quaest. E é um elevado percentual que se diz, hoje em dia, mais conservador. Em que sentido? Antigamente, principalmente em 2022, que nem é tão longe assim, existia uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral de incentivar o jovem adolescente ali, 16, 17 anos, que tem o voto facultativo, a tirar o título de eleitor e votar. Era uma campanha maciça, inclusive com a participação de artistas conhecidos do nosso país. Hoje em dia, essa campanha parece que diminuiu convenientemente. Por quê? Esses jovens de hoje em dia, como eu disse, as pesquisas apontam que eles têm uma ideologia diferente da que eles tinham antes de 2022, que era mais à esquerda. Então, esses artistas, sendo muito à esquerda, queriam que o jovem votasse para favorecer o candidato deles à época. Hoje em dia, mudando-se o cenário, parece que eles desistiram de incentivar por uma razão, como eu disse, muito conveniente. Então, resumindo tudo, eu queria saber de você como psicólogo que atende esse público. Quais são as principais virtudes e defeitos do jovem de hoje em dia que você tem presenciado? Então, eu acredito que a tecnologia, ela vem e ela traz muitas facilidades para a gente, né? Ao mesmo tempo que ela traz muitos impactos negativos, né? Como você bem citou. Então, por exemplo, a gente tem a facilidade de poder se comunicar com alguém à distância, a gente tem a facilidade de
de ter mais facilidade em realizar um trabalho, um trabalho da faculdade, fazer uma pesquisa. Então, isso favorece. Mas a gente vem também com as redes sociais, a gente vem também um peso muito grande com outros impactos sobre os adolescentes e sobre os jovens, como a comparação, como a intolerância a realmente se demorar em alguma coisa. Então, até coisas que a gente fazia com muita facilidade antigamente, de ver vídeos demorados no YouTube de 1 hora. Hoje em dia, isso é uma tortura para um jovem que só assiste um Reels de 10 segundos, né? Então, e isso impacta na gente, nos torna mais impacientes, mais intolerantes. Isso afeta também nossa autoestima. Então, realmente, traz muitos impactos negativos também. E eu acho que uma das coisas que eu cito como uma das principais coisas que eu vejo é as redes sociais como um lugar de ampla comparação, sabe? Então, parece que o outro está sempre 1000 vezes melhor que eu, e parece que a vida do outro é muito boa e que a grama do outro ela é sempre muito mais verde que a minha, mesmo que seja uma grama artificial, mas a minha é sempre a pior de todas. Então, eu vejo muito disso, assim. E até... Nossa, tem uma coisa que aconteceu comigo, eu vou me expor aqui. Eu lembro de... Assim, eu gosto muito do Instagram. E eu posto com certa frequência lá, muitos stories e tal. Eu realmente gosto, me identifico muito. Mas eu lembro de um dia específico, faz alguns anos, que de manhã eu tinha recebido uma notícia péssima. Sabe aquela notícia que você recebe e lhe parte o coração? Só que eu não tive tempo para assimilar aquilo e ficar triste e sofrer. Então, porque eu tinha muitas coisas para fazer naquele dia. E eu lembro que à tarde, eu ia para um aniversário de uma liderada minha e ela tinha pedido para eu dar uma palavra sobre esperança, enfim, nem lembro mais exatamente o que era, mas eu estava focada nisso. Então, vou guardar a minha tristeza aqui na minha bolsinha e vou para esse aniversário e vou dar essa palavra. E quando eu terminei de falar, uma das minhas lideradas fez tipo, sorri. E eu tirei uma foto super divertida e eu fiz, vou postar essa foto. Então, saindo do aniversário, eu postei essa foto. E quando eu cheguei em casa, eu estava sozinha em casa. E aquela notícia que eu tinha recebido pela manhã, ela começou a bater em mim, né? Tipo, ela começou a realmente... Esse é o momento de processar essa dor e sofrer por isso. E eu lembro que eu chorei muito, assim. Eu chorava muito, eu chorava horrores. Eu estava tão triste que eu lembro do meu corpo se tremer de dor, do tanto que aquilo tinha me machucado. E tá... Aconteceu isso, fui dormir chorando. Acordei no outro dia. E eu não sei por qual razão isso aconteceu. Mas... Porque, por exemplo, eu posto um story, então as pessoas comentam, tipo, que linda essa foto, nossa, legal essa roupa, que lugar é esse? Então, são comentários nesse sentido. Mas essa foto, por alguma razão, teve muitos comentários, muitos comentários mesmo, e todos eles seguiam a mesma ideia, que eu não sei de onde eles tiraram isso, mas parecia que todo mundo tinha se comunicado pra me falar basicamente a mesma coisa, que era, tipo, a sua vida é incrível. Você tem a vida perfeita. Nossa, essa é a vida dos meus sonhos. E eu lembro de um comentário que era tipo assim, você tem tudo. E eu lembro que eu fiquei tipo... Aí você respondeu, eu tenho tudo porque eu tenho Jesus. Mas eu lembro que eu li aqueles comentários e eu pensei, nossa, tudo que eu consigo pensar agora é que eu não tenho nada. Sabe? Tipo, essa foto, ela não corresponde a nenhum por cento do que eu estou sentindo agora. E eu lembro que eu apaguei a foto, porque eu não queria mais ver nenhum daqueles comentários. E eu apaguei a foto e eu disse a mim mesma que eu queria ser mais coerente com aquilo que eu postava, sabe? E eu queria ser uma pessoa verdadeira. Então, eu não iria postar uma foto sorrindo se eu estivesse chorando na vida real, sabe? Então, claro que as pessoas, elas não têm... Ninguém tem o controle do que o outro vai postar ou de como o outro vai receber a sua postagem, né? A gente não tem esse controle. Mas eu realmente queria ser alguém sincera, sabe? Então, e os meus posts, eu acho que eu tento ser bem, tipo, realmente eu coloco ali o que eu tô pensando e é isso, mas na vida real a gente olha pra vida do outro e aquilo que ele escolhe expor, que é uma realidade muito editada, e a gente compara com a nossa realidade que a gente conhece e que não é editada e a gente fica tipo, nossa, eu sou um lixo. Então, o que eu vejo muito é disso. Muitas vezes em que as redes sociais se tornam um tema na terapia, elas estão muito associadas a uma comparação, e uma comparação muito injusta, né? Porque
a gente olha para a vida do outro e a gente seleciona o melhor momento do outro e a gente compara com o nosso pior momento. Então, a gente vê que o outro correu uma maratona no dia que a gente decidiu que a gente ia acordar de 10 horas da manhã. E tá tudo bem se você decidiu acordar 10 horas da manhã. E tem gente que, assim, às vezes a gente sofre porque não fomos nós que corremos a maratona, mas a gente nem tinha se programado pra correr uma maratona. Desde quando você queria correr aquela maratona, entendeu? Nem era seu sonho correr aquela maratona. E porque, de repente, só porque o outro correu aquilo, se torna algo tão doloroso pra você, né? E é isso. Então, acontece muito disso, essa comparação exacerbada com a vida do outro. E a gente, na verdade, a gente sabe que a comparação, ela não se dá muito entre uma pessoa de um patamar muito inferior com alguém muito, muito, muito distante. Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha insignificância e eu sou um mero estudante do ensino médio, eu não vou estar me comparando com aquela pessoa que, tipo, sei lá, com o Steve Jobs, entendeu? Eu não vou estar me comparando com ele. Mas eu vou me comparar com o meu colega de sala, que também está no ensino médio, mas que ele aparentemente consegue absorver tudo muito melhor que eu e de maneira muito mais rápida. Então, geralmente, a comparação está ali entre pessoas que têm mais ou menos o nosso mesmo nível, mas que elas estão um pouquinho melhor que a gente. E a gente olha para aquilo e a gente foca na nossa pior parte. Então, é uma das coisas que eu observo muito, sabe? E eu acho que também a questão de... Nas redes sociais, nós estamos sempre recebendo muitos estímulos de uma vez. Então, você decide passar 1 hora no Instagram, meia hora no Instagram, você vai ver vários stories em que vai ter, tipo, primeiro story, uma pessoa foi pedida em casamento. Segundo story, alguém morreu e ali é uma missa de 7º dia. Terceiro story, tipo, tem alguém na praia. Quarto story, tem alguém estudando muito para uma prova. Quinto story. Então, existem várias coisas acontecendo. E, normalmente... situações em que, de muita alegria, como o noivado, deveria nos deixar alegres. Uma situação de um luto de alguém deveria nos deixar tristes. Mas nós nem temos tempo de absorver as nossas próprias emoções diante da rapidez com a qual nós passamos a vida do outro e a gente não deixa nem que aquilo nos afete de alguma forma, sabe? E quantas vezes a gente usa também das redes sociais para não sermos afetados pela nossa própria vida. Então, eu lembro de uma vez que eu estava num velório. É horrível estar num velório, né? Ninguém gosta, ninguém quer. E não era uma pessoa próxima a mim. Então, eu estava lá por uma pessoa que estava sofrendo pela perda, entendeu? Então, aquilo não era o que estava me afetando tanto diretamente. Não era eu que estava sofrendo. Então, eu estava meio entediada. Porque é um ambiente ruim, triste, em que as pessoas todas estão tristes. E eu lembro que eu peguei meu celular e eu queria ficar no Instagram. Porque eu só não queria ter que lidar com aquela tristeza, entendeu? E aí eu voltei pra mim mesma e eu pensei, nossa, tá tudo bem se sentir entediada aqui ou se sentir triste nesse lugar, porque é um ambiente triste. Eu não preciso anestesiar os meus sentimentos só porque eu estou num lugar desagradável, sabe? E muitas vezes a gente usa as redes sociais para nos anestesiar mesmo da nossa própria realidade, sabe? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito. E como a gente, no processo de psicoterapia mesmo, das coisas que a gente... eu geralmente faço com os meus pacientes é tentar estabelecer uma boa higiene do sono, sabe? Uma boa rotina do sono, porque como é comum a gente passar horas e horas e horas nas redes sociais e dormir com o celular, e o quanto isso afeta o nosso sono, o nosso bem-estar no outro dia, porque nós ficamos mais cansados e tudo mais. É um ciclo... É um ciclo vicioso, assim, que a gente fica ali rolando os stories e o feed sem fim. Não tem nada que tá chamando nossa atenção, não é nada mais divertido, só é chato, só que a gente não consegue parar. E, ao mesmo tempo, a nossa mente não relaxa, não descansa. A gente recorre, às vezes, a comportamentos que nos fazem mal para que nós possamos, de fato, descansar nossa mente. E isso afeta todo o nosso funcionamento, sabe? Então, as redes sociais, elas são grandes facilitadoras, mas elas também são algumas vilãs nos nossos comportamentos e agravam também nosso sofrimento em determinadas situações. Sim, e essa coisa... do vício em redes, você tocou muito bem no cerne. É a comparação exacerbada, né? Porque a pessoa exibe ali o trecho da vida que é o auge dela naquele dia, o momento em que ela esteve no melhor lugar, com a melhor roupa, com a melhor expressão, e aí a pessoa compara a vida dela no geral àquele trecho. Aí é uma coisa injusta, assim, ao extremo. E eu acho, inclusive, claro, que isso afeta muito mais quem já
foi inserido em sua adolescência no mundo das redes sociais de forma instantânea. Eu acho que quem viveu, sobretudo quem nasceu ali no final dos anos 90, teve uma fase da infância até início da adolescência que não tinha isso tudo. Ou seja, viveu uma fase semelhante à que os pais viveram, aos avós e tal, de convivência presencial mais intensa. Sim. De brincar jogando bola, empinando pipa às vezes, muito mais do que um jogo eletrônico ou muito mais do que ficar em rede social. Eu acho que a partir de 2015, mais ou menos, a coisa começou a mudar muito rápido, porque o WhatsApp ficou muito popular, redes sociais como o Instagram também. Antes disso, não era tanto, era mais uma coisa embrionária. E eu acho que quem viveu uma juventude meio a meio, ou seja, pré-rede social, tinha o costume de vida presencial. Pós, passou também a ter muitas horas do dia em rede social. Essa pessoa não é tão afetada por essas comparações, eu acho. Não sei se você concorda. Porque se você for olhar o adolescente de hoje, ele não sabe o que é viver sem rede social. Sim. E, inclusive, na pandemia, o contato presencial era quase zero. Era só com quem estava na casa dele. Muitas vezes nem isso, porque ficava dentro do quarto. Sim. Então, eu acho que essas pessoas que eram jovens, adolescentes, a partir da pandemia, sofrem muito hoje em dia. E, sobre tudo isso, eu queria só te fazer uma pergunta rápida, que eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu já li sobre o assunto de temperamentos, que tem aquela teoria dos 4, né? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Isso aí eu já ouvi de alguns profissionais da área que não é muito levado a sério porque é muito arcaico. Mas outros dizem, não, isso aí serve de base para muita análise que a gente faz. Isso aí, na sua visão, é o quê? É alguma coisa desses dois ou tá no meio disso tudo? Os temperamentos? Se são usados esses 4, se eles servem de referência no seu trabalho, na literatura da psicologia, ou eles ficaram para trás? Geralmente eu não levo muito em consideração também não, sabe? Eu sou do time que não coloca as pessoas tanto nessas caixinhas, sabe? Dos temperamentos, porque acredito que a personalidade, ela envolve diversos fatores. Então, ela tá envolvida ali com os fatores genéticos, com o contexto social em que você vive, enfim. E você pode ir alternando também, mudando os seus pensamentos, o seu jeito de agir, de ser ao longo da sua vida também. Então, eu não levo muito em consideração também não, os temperamentos. Mas isso, você concorda que tem outros profissionais que podem levar, né? Que costumam levar. Não é uma coisa unânime. Isso aqui não serve. Ou então, isso aqui serve. Sim. Divide opiniões. Eu falo isso porque, segundo essa teoria, o temperamento mais suscetível a ter depressão, por exemplo, é o melancólico. Que o nome já diz, né? Esse nome aí pegaram pesado com quem é desse temperamento aí. Porque a pessoa tem momentos muito reflexivos, de muita comparação, exatamente nisso que a gente falou, né? É mais vulnerável em relação a essas mazelas sociais. E aí a pessoa é mais reclusa, é mais calada. Entrando já na questão da ansiedade, para a gente finalizar essa conversa muito rica em assuntos muito edificantes. Existe um mito de que quem é muito ansioso, ou mesmo quem entra em depressão, é porque não tem fé, é porque está desviado. Porque se tivesse fé e tivesse na fé mesmo caminhando firme, não pensaria em coisas não edificantes, como é o caso da depressão, a pessoa pensar sempre que está para baixo, que não vai conseguir, que não serve para nada, porque ela tem Deus. Mas parece-me que existe uma explicação científica, até fisiológica e hormonal, para tudo isso. Então, eu queria saber de você alguns mitos e verdades sobre a pessoa que tem transtorno de ansiedade, né? Porque ter transtorno é diferente de ter simplesmente ansiedade, pelo que eu sei. A pessoa normalmente tem alguns momentos de ansiedade porque ela não sabe, não tem certeza sobre o que vai acontecer em breve ou mesmo futuramente. E é normal que ela sinta uma certa insegurança em alguns momentos. Agora, ter transtorno é quando fica uma coisa incontrolável. Eu queria que você explicasse melhor sobre isso. Certo. Primeiro, em relação à ansiedade no geral, né? Todos nós, é importante que todos nós tenhamos situações em que a gente sinta medo, que a gente sinta preocupação, e isso não nos configura como pessoas com transtorno de ansiedade, né? São comportamentos
esperados. Então, por exemplo, o seu corpo ele precisa estar alerta se você percebe que você está correndo risco de perigo iminente. Então, se você for atacado, você está na rua e você sente que tem um cachorro descontrolado vindo na sua direção, você minimamente precisa estar alerta e reagir, entendeu? Se você tem uma prova muito importante, você precisa de um pouco de estresse para aquilo lhe motivar a estudar para aquele momento. Então, é normal que a gente se sinta um pouco ansioso em algumas situações do nosso dia, situações com as quais nós não estamos 100% adaptados com elas, ou que são situações novas e situações estressoras no geral. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, primeiro que ele tem alguns outros transtornos também envolvidos, mas que, tipo assim, pode ter outras questões de ansiedade, mas o transtorno da ansiedade, ele está realmente associado a uma preocupação excessiva e também até com uma rigidez também do nosso próprio corpo, muscular e tudo mais. Então, traz ali um aspecto de uma preocupação, uma ruminação que acontece o tempo inteiro, em que aquilo realmente impacta a vida daquela pessoa. Então, quando a gente fala sobre transtorno, a gente sempre fala sobre o impacto na vida do cotidiano daquela pessoa, sabe? Realmente tem que gerar transtorno, não é tipo uma coisa pontual, como tipo, estou ansiosa para uma prova, não, é tipo assim, aquela sensação de tremor, de vontade de chorar, que surge do nada, né? Aquela sensação de que você está sempre agitado, coração acelerado, dores no estômago, dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passa, os pensamentos que ficam ali ruminando. Então, isso pode se configurar realmente como um transtorno. Mas em relação ao que você falou, né, sobre no meio cristão em que isso acontece, a gente vê que realmente a fé, ela não é um aspecto excludente a um sofrimento psíquico, a um sofrimento emocional, sabe? Então, a gente não precisa, às vezes as pessoas têm essa ideia de que, só porque você é cristão e você está dentro da igreja, então você não vai sofrer com ansiedade, com depressão, com burnout, mas isso não é verdade, sabe? Porque o fato de nós sermos cristãos e o fato de nós termos uma fé que seja uma fé madura, mesmo que essa fé ela seja para nós uma fonte de força e uma fonte de enfrentamento, ela não nos isenta de passarmos por sofrimentos na vida, sabe? Então, o fato de você ser cristão não impede que você perca alguém na sua vida, que você termine um namoro e aquilo parta o seu coração, que você termine uma amizade de anos, que você perca o seu emprego. Então, essas são situações estressoras na vida que às vezes podem causar um alto sofrimento emocional para as pessoas, sabe? Então, quando alguém chega na terapia e ela descobre que alguns desses sofrimentos não são necessariamente guerras espirituais, é um sofrimento emocional que tem nome, que pode ser tratado. Nossa, isso traz um alívio tão grande para essa pessoa, sabe? Traz realmente a sensação de tipo, ok, eu não preciso me sentir tão culpado assim. E a gente sabe que a igreja, ela é um ambiente que realmente é um ambiente transformador, é um ambiente em que nós nos sentimos amados, nós nos sentimos pertencentes, mas também pode ser um ambiente que vai nos causar dor e que pode trazer adoecimento. Assim como todos os outros ambientes dos quais tem pessoas fazendo parte. Então, a gente pode sentir alegria e tristeza estando na escola, na faculdade, no nosso trabalho, assim como na igreja. Então, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que tem uma frase, na verdade, de T.C. Warren, que ela fala em Liturgia do Ordinário. Ela fala assim que as trevas e as feiuras Calma, deixa eu pensar. Ai, meu Deus. Que ela diz assim, que as trevas e as feiuras pelas quais a igreja passa, que a igreja tem, elas refletem a feiura, a feiura e as trevas que Cristo sofreu e morreu, sabe? Mas que também nesse lugar, em meio a pecadores, o Senhor pode trazer redenção, o Senhor pode trazer transformação. E a gente sabe que a igreja é um lugar cheio de pessoas imperfeitas e que vão nos frustrar e que vão nos machucar. Então, assim, a gente tem que levar em consideração, tem uma frase também de Emílio Garófalo que ele fala assim, todas as pessoas são meio sombrias. E se você conhece alguém e você não vê as sombras dessa pessoa, é só porque você não conhece o suficiente. Então, os cristãos, à medida que eles vão ingressando cada vez mais de maneira mais intensa na igreja, a gente pode garantir 100% de chance que ele vai ser magoado, frustrado ou ferido em algum momento, sabe? Porque são pessoas ali. Então, em algum momento, eu lhe garanto que isso não aconteceu com você, isso vai acontecer. Alguém vai lhe magoar ou você vai magoar outra pessoa, sabe? Então, assim, alguém não vai corresponder às suas expectativas e aquele líder que você admirava muito, em algum momento ele vai, sei lá, ser grosso com você ou não vai lhe tratar da forma que você imaginou que ele deveria lhe tratar. E isso
vai lhe machucar. Então, a igreja é um lugar em que, ao mesmo tempo em que nós podemos ser totalmente edificados e transformados, também é um lugar que pode trazer muita dor, sabe? É um lugar que pode trazer sofrimento. E quantas vezes a gente não potencializa esses sofrimentos quando a gente não tem maturidade mesmo para algumas situações que acontecem na igreja, sabe? Então, por exemplo, às vezes a gente chega, tem um jovem super empolgado na igreja e ele quer participar de todos os ministérios possíveis. Cara, e é muito bom que você tenha muita disponibilidade. Mas chega alguns momentos da sua vida que, se você mantém esse ritmo acelerado, você não consegue dar conta de mais nada da sua vida. Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, não vai conseguir ter tempo com a sua família. E aí você acaba ficando totalmente sobrecarregado com essas demandas e responsabilidades. Então, como é comum, às vezes, você ver jovens que não sabem dizer não, que não sabem delegar uma função, que não conseguem estabelecer limites. Então, às vezes, sai da igreja, mas continua fazendo várias coisas da igreja, quando está em casa, quando está em momentos de descanso, o quanto isso pode afetar também emocionalmente a gente, sabe? Então, tem diversas situações. Nossa, como, por exemplo, adolescentes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para eles é difícil manter uma constância na leitura bíblica, ter orações muito demoradas. Isso pode ser uma questão, sabe? Então, aquele jovem sempre se sente incapaz de viver algo mais profundo com Deus, porque ele não consegue manter a constância, ou sente aquele sentimento de culpa por causa disso. Então, acaba que a gente, quando a gente não sabe lidar com o sofrimento também emocional das pessoas, às vezes a gente não acolhe isso. E, às vezes, na igreja, como é comum, assim, um líder ou alguém que é relevante ali está passando por um momento, um sofrimento, lidando com algo muito sério, mas ele não procura a ajuda de ninguém, sabe? Ele não fala pra ninguém, pra que de alguma forma não pareça que ele está tendo um momento de fraqueza na fé, sabe? Quantas vezes a gente deixa de compartilhar as coisas com as pessoas pra que a gente não pareça inferior de alguma forma, sabe? Sendo que, cara, isso adoece, sabe? Isso realmente pode causar muita dor. E quando a gente vê também pessoas que antes faziam tudo na igreja, de repente elas somem, sabe? Ou as pessoas que estão no culto toda semana, mas que já perderam prazer em estar ali, que realmente não se identificam mais com aquilo, que estão vivendo momentos de totalmente desesperança e de vazio. E como nós, como cristãos, temos acolhido essas pessoas, sabe? Então, quantas pessoas a gente realmente vê saindo da igreja e a gente nem se incomoda mais, sabe? Então, realmente, traz muita dor. Eu sempre costumo pensar naquela parábola das 99 ovelhas, né? E quando a gente para pensar num pastor que deixa 99 ovelhas por causa de uma, eu fico pensando, cara, isso é muito utópico. Porque se eu estou numa sala de cirurgia e o médico diz, você tem 99% de chance de sobreviver, eu penso, vou sobreviver. Eu me agarro hoje 99, entendeu? Se eu estou, sei lá, querendo ir à praia, e eu vejo a previsão do tempo que para amanhã está com 99% de chance de fazer sol, eu pego minhas coisinhas e me organizo para ir para a praia, porque eu creio que, tá tudo certo. E quando a gente para pensar, sei lá, um culto, se tem 99% das pessoas aqui, então tá ótimo. No encontro de célula, 99% vieram, tá ótimo. E pra gente, 99 é um ótimo número. A gente raramente deixa as coisas por causa de uma pessoa. Raramente a gente manda mensagem para aquele 1% que não está indo para a igreja. Raramente a gente se incomoda com aquela pessoa que está sofrendo e que está deixando de fazer as coisas, sabe? Então, nós vamos perdendo isso. E como cristãos, eu entendo que nós somos só pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente quer se distanciar daquela pessoa que está enlutada ou que está passando por um processo, porque a gente não sabe muito bem o que dizer, a gente não sabe muito bem como agir. Então, a gente vai deixando aquela pessoa mais de lado, assim, afastada. E, cara, como isso favorece também o adoecimento, sabe? Porque a igreja tem que ser o lugar em que nós temos que chamar as pessoas para junto, sabe? Nós realmente deveríamos nos importar mais com as pessoas. E é esperado do cristão essa conduta, né? Então, assim, mas também eu queria deixar claro, assim, que os cristãos, para você ser um cristão relevante,
Você não precisa fazer um papel de psicólogo do seu amigo, entendeu? Do seu liderado. Mas nós entendemos que, na maioria dos casos, quando alguém está sofrendo, ela não vai direto procurar terapia, ela procura alguém de confiança. Então, ela procura um líder, ela procura um amigo na fé, sabe? Alguém que vai ajudá-la. Então, você pode ser essa pessoa que, de alguma forma, vai orar e vai ler a Bíblia com essa pessoa, sim. Mas que também você possa ser aquela pessoa que vai instruir aquele seu amigo na fé a procurar uma ajuda profissional, sabe? Você pode ser aquela pessoa que vai se fazer presente na vida daquele amigo. Você pode ser aquela pessoa que vai estimular aquele amigo a ter bons hábitos de vida, tipo de saúde, fazer exercício físico, de sono, de alimentação equilibrada. Tudo isso faz diferença na nossa saúde emocional, sabe? Então, que como cristãos, nós possamos ser aquelas pessoas que se levantam de maneira, tipo, a incentivar as pessoas a procurarem a terapia, a procurarem uma ajuda profissional, a procurarem realmente cuidar da sua saúde mental, porque tem muitas pessoas adoecidas na igreja, tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas feridas, tem muitas pessoas esgotadas, tem muitas pessoas com ansiedade, com depressão, e que não têm procurado ajuda, porque é como se, tipo, não, eu estou aqui, eu estou vindo semanalmente, eu estou orando, e claro, a oração, ela tem muitos efeitos, e claro, a comunidade em si, tudo isso acaba sendo de alguma forma terapêutico, mas isso não... Muitas vezes, só isso não é o suficiente, sabe? Então, que a gente se lembre que... não que a oração seja o suficiente, mas assim, no sentido de que nós podemos também cuidar das pessoas de maneira emocional. Nem tudo é uma guerra espiritual, sabe? E nós não podemos olhar a fé e a nossa saúde emocional como coisas opostas, né? Mas como coisas que devem andar juntas. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que o ser humano ele é um ser biopsicossocial espiritual. Então, ela entende que a saúde do ser humano, ela envolve essas 4 dimensões principais. Então, se tem alguma delas que está desalinhada, isso vai impactar de maneira significativa na sua saúde. Então, a parte bio, né, que é o funcionamento do corpo, precisa estar ativa. A parte psico diz respeito às nossas cognições, às nossas emoções, o social aos nossos relacionamentos, e o espiritual também diz respeito à nossa vida na igreja, mas também aos nossos valores morais e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na vida das pessoas, né? E quando a gente olha para Jesus como como alguém que impacta a nossa vida, a gente tem que levar em consideração que quando ele olhava para as pessoas, ele as via de maneira integral, sabe? Então, para aquela pessoa que tinha fome, tinha um alimento, sabe? Para aquela pessoa que precisa de um milagre, tipo, tinha um milagre. E para aquela que precisava do perdão, tinha o perdão, sabe? Então, Jesus, ele cuidava das pessoas de acordo com as necessidades delas. Então, que nós, como cristãos, também sejamos essas pessoas que olham para as pessoas ao nosso redor, que estão na igreja com a gente domingo após domingo e que enxergam quais são as reais necessidades dessas pessoas, sabe? Se a pessoa precisa de alimento, se a pessoa precisa de terapia, se a pessoa precisa de uma oração, o que essa pessoa precisa e como nós, como cristãos, podemos ajudá-la, né? E às vezes a gente pode só encaminhar essa pessoa para a psicoterapia e o quanto isso seria benéfico para ela. É isso. Você foi extremamente cirúrgica, Clara, nessa exposição. Essa resposta, com certeza, tirou a dúvida de muita gente que está assistindo sobre assuntos que são muito frequentes na vida até mesmo do jovem cristão. Você citou o exemplo de gente que fica pegando vários ministérios porque está empolgado, ou muitas vezes é pressionado pelos pares involuntariamente. E é preciso ter sabedoria para lidar com tudo isso. Honrar a Deus não quer dizer que você vai, for uma atabalhoada, pegar qualquer função que lhe seja oferecida, obviamente. E assim por diante. A conversa, Clara, foi muito abençoadora, foi extremamente rica, como eu disse anteriormente. Tenho certeza que quem viu ficou impactado positivamente. E agora eu vou fazer uma pequena chamada para o Instagram, olhando para a câmera. Se você viu esse trecho pelo perfil da minha amiga Clara e achou edificante, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você encontrará conteúdos semelhantes. Se você já me segue, eu te peço que siga @psiclarabarbosa. Para nos despedir, Clara, eu gostaria que você divulgasse a maneira pela qual você atende os pacientes e fique à vontade para dizer uma mensagem final ao público. Então, eu sou uma psicóloga clínica, como eu disse no começo, e eu atuo com base na terapia cognitiva comportamental, e é assim que eu atendo os meus adolescentes e as jovens também que eu atendo. Eu atendo presencialmente e online. Se você viu esse podcast hoje, você realmente se identifica com alguma das coisas que foram ditas aqui, se você é uma pessoa que sente que se compara muito, se é uma pessoa que está sofrendo emocionalmente, sendo cristã ou não, mas que você
percebe que você precisa de ajuda profissional. Então, que seja muito importante, e é muito importante para você. E você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, no link da bio. Que é isso. É isso. Muito obrigado a todos por terem assistido. Obrigado a você, Clara, pela conversa muito edificante. E lembrando, né? Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe o link com seus amigos e amigas para ver essa iniciativa crescer e as pessoas serem reconhecidas pelo trabalho que fazem na igreja e fora dela. Muito obrigado e Deus abençoe.